Oi, Bárbara, Olá, tudo tudo bem? bem? Gente, essa é a Bárbara Bueno, ela foi minha aluna, teoria, dissertativa você também fez, Bárbara? Aula para dissertativa? Também para dissertativa, para prova oral. É porque são muitas etapas, né? Aí as pessoas vão chegando, vão fazendo. A prova da Polícia Civil aqui de São Paulo, ela não é assim uma prova simples. Você vai lá, faz a prova teste, quem passou, passou, né? Ela tem as etapas. E, e aí, Bárbara, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A Bárbara, ela merece um troféu, porque, olha, ela estudou. Eu vi essa mulher grávida, mas com uma barriga enorme, e ela ia assistir a aula. Aí chegou na prova oral, ela assistia a aula amamentando. Olha, guerreira. Então, assim, como eu sei que o o caminho de todos é difícil, cada um com a sua dificuldade, com seus obstáculos, é que a gente, então, está conversando com o pessoal que passou nessa prova, mas que pode trazer para você que está nos vendo agora um caminho que ajude você a estudar de uma forma mais inteligente. Porque, Bárbara, fala a verdade, a trajetória é fácil. Não, não é fácil. Não é nada fácil. Não, né? E depois que você decide, fica tudo lindo. Ah, eu decidi, acabou, vou fazer. Não, não é fácil. Então, é isso que eu queria que você fizesse, que você contasse um pouco da sua trajetória, como que foi o começo, como que você se sentiu quando você viu tanto de coisa que você tinha que estudar, como que você se organizou, enfim, que você desse, assim, o seu parecer de como que você conseguiu estudar para essa prova para ajudar aquele que tá perdido. Ah, eu vou começar, meu Deus, os cabelos ficam arrepiados. E agora, como é que eu faço? É isso. Bom, primeiramente, meu nome é Bárbara, como a professora já havia mencionado. Bom, de início, eu posso dizer assim: é difícil, a trajetória é longa, é cansativa, mas, gente, não tem coisa assim melhor do que você ver depois da sua aprovação. Isso é uma coisa que a gente não tem como você descrever. Depois que você vê lá, então isso eu já posso adiantar. Por mais que você vai ouvir aqui muitas batalhas, muita coisa difícil, que você às vezes pense muitas vezes em desistir, mas não esqueça do objetivo, não esqueça depois, lá no final, que vale muito a pena. Não tem dinheiro que compre essa sensação de você ver seu nome no diário oficial. Isso é uma coisa, assim, extremamente gratificante que você nem vai lembrar direito tanto das lutas ali, dos que você sentiu. Quando você vê aquilo ali, a emoção é tão grande que é uma alegria, assim, muito, muito grande. Bom, no meu caso, tinha alguns obstáculos no começo que, assim, eu me atribuí, porque eu acho que a gente faz muito isso, a gente coloca muitos obstáculos, né? E um deles é que eu sou da área da saúde. Então, quando eu queria virar polícia, quero ser polícia, sempre quis, era meu sonho e tudo, mas por várias questões da minha vida, acabei tomando um rumo para a área da saúde. Sou formada em fisioterapia, especializada em cardiorrespiratória, então, ou seja, nada a ver com a área da Polícia Civil. Mas eu tinha esse sonho comigo, e aí até um start aí para aquelas pessoas que pensam que às vezes por idade ou por já ter feito uma carreira sólida na sua profissão, porque eu tinha um emprego estável, né, tinha minha pós-graduação, trabalhava em duas UTIs, e então assim, eu não tinha muito para os olhos das outras pessoas, tanto que eu já ouvi isso, nossa, por que que você vai largar o seu emprego para ir atrás disso, né? E tal. Então, a gente acaba escutando isso e acaba refletindo sobre isso. Então, teve essa questão de eu pensar, meu Deus, vou mudar de carreira. Eu tenho 30 anos, né? Tudo bem, não sou nem tão jovem, nem tão velha, talvez, depende do ponto de vista, Um mas bebê. a minha carreira sólida, assim, vamos se dizer, né? E também não foi fácil aonde eu cheguei também. A pós-graduação que eu fiz foi. Tive até prova oral também para pós-graduação, também não foi fácil. Mas, enfim, olhei tudo isso e falei, meu, vou tentar porque é meu sonho. Só que aí, quando você vai ver o edital e quando você vai procurar no YouTube sobre a prova da polícia oral, você se assusta. Porque, primeiro, que eu não sou da área do direito. E aí já começa aquela coisa na cabeça, que eu acho que muita gente pensa isso. Eu não sou da área do direito. E agora? Preciso fazer uma faculdade de direito? Eu acho que deve já ter passado isso pela cabeça de muita gente que estava se preparando para a prova oral para a prova da Polícia Civil. E não, eu demorei um pouquinho para para acreditar nisso, mas não, não precisa, não precisa mesmo. Então foi o primeiro obstáculo que eu deixei de lado. Não, eu não preciso fazer uma faculdade, começar uma faculdade, tudo de novo para poder prestar a prova da polícia. Beleza, primeiro obstáculo que eu coloquei de lado. Depois, essa questão de você pensar, tudo bem, mas você não era da área do direito, como que você vai fazer? Para aprender tudo, do zero, vocabulário, toda essa parte do direito e tudo mais. Não, tá, vou tentar, mesmo assim.
Aí vem o português, que aí você já fica mais um pouco assustado quando você vê algumas coisas, principalmente quando a gente pesquisa, que eu acho que é bom e é um erro ao mesmo tempo, o vídeo da prova oral, tão temida prova oral. Aí você vai ver o bendito do vídeo da prova oral, você fala, lascou. Tipo, como que eu vou passar nessa prova? Então, a gente fica meio atrapalhado mesmo nesse começo. Acho que a euforia é grande, a gente começa a pesquisar tanta coisa que às vezes a gente pensa que isso vai ajudar e acaba colocando mais medo na gente. Mas, assim, não se deixe apegar por isso. Eu vi tudo isso também tive todas essas dúvidas, todos esses receios, mas eu falei, meu, eu vou olhar para cada fase de uma vez. E os professores falam isso pra gente, né? Inclusive a Pro Luciana falava isso pra gente. Gente, foca na prova objetiva primeiro, depois a gente estuda para prova oral, depois a gente estuda para discursiva, né? Claro, não é deixar para a última hora, não é isso, mas é você focar em cada etapa de forma Cada específica. etapa. Cada E isso etapa. ajuda. Até porque, aproveitando a sua fala, quando você vai fazer a prova objetiva, o conteúdo, não é tão grande quanto o Uhum, da prova oral, por exemplo. Porque na prova oral você tem que saber tudo mesmo, tudo. arrisca, estudar, E de- porque você não sabe o que vai cair. Especialmente nessa última que é para investigador, que foi o cargo dela, o que acontece? Veio muito pesado o português em todas as etapas, né? Veio mais pesado do que para perito e para escrivão. Então, é assim, a gente tem que pensar em cada etapa. Portanto, o que você conseguir aprender ao máximo para prova objetiva, mas aprender mesmo, porque é uma quantia específica, vamos dizer assim, é um tanto, especialmente em português, né? É um tanto específico para aquela prova, né? Você já está sabendo bastante. Quando você vai para a dissertativa, além de você ter o conhecimento tem de ter o conhecimento, você também tem que saber se expressar. Então, aí é um outro treino, que é o de redigir a resposta. Lembra que eu falava, olha, já faz a introdução da resposta, copia a parte da pergunta, faz a introdução para que a pessoa entenda o que você está dizendo. Quanta gente sabia a resposta de algumas questões lá, mas respondeu de qualquer jeito e deu errado, né? E aí, para a prova oral, é uma outra etapa. E eles dão um tempo bom de uma fase para outra, o Sim, suficiente para você ir complementando esse estudo. Então, isso daí já é uma dica muito boa. é. Então, o que eu fiz foi isso, assim, depois que passou, né, aquela coisa toda que a gente faz, todo um Causa terremoto, emocional inicial, né? fala, meu, respira, vamos focar. Primeiro focar no objetivo e na discursiva, que teve que ser esse edital da Polícia Civil último, a prova objetiva e discursiva foi no mesmo dia, né? Então, de fato, você já tinha que estar estudando ali, se preparando de alguma forma, porque não ia dar para você esperar ser aprovado na objetiva para saber se você ia fazer escrito ou não. Você já tinha que treinar. Mas, assim, a prova oral eu deixei de lado, gente, de verdade, eu esqueci da prova oral. Enquanto eu estava fazendo a objetiva, eu não ficava mais olhando nem vídeo de prova oral porque assusta muito, de verdade. Ainda mais eu que não sou da área do direito, né? Português também assustava também, claro, mas direito me assustava muito também, porque eu não sou da área do direito. Então, falar Uhum. alguns para mim naquela época eram coisas assim muito distantes da minha realidade. Então, eu esqueci prova oral. Foquei em cada etapa. Aí teve agora, né, olhando para o lado das mulheres um pouquinho, né? Aí teve a questão que eu fiquei grávida, né? Na minha questão, na minha vida, a gravidez me ajudou de uma certa forma, porque eu fui afastada do serviço. Então eu fiquei em casa. Aí Uhum. você fala assim, nossa, eu também pensei, né? Falei, nossa, eu vou ficar em casa de licença a gravidez inteira? Nossa, eu vou focar e vou estudar para essa prova. Vai dar tudo certo. Né? E realmente, às vezes, é o que a gente olha para os outros, a gente fala assim, a gente tem essa, acho que isso é de todo ser humano, né? A gente tem essa mania de olhar para os outros e falar assim, ah, mas ele consegue porque ele não trabalha. Ah, ele consegue porque Tem no mais serviço dele tempo. tem tempo para estudar. Gente, mas é incrível como a gente consegue se auto-sabotar de alguma forma. Nem por mal, às vezes, né? Não é Sim. auto-sabotar, na verdade. Acho que a gente tem dificuldades, independente que a gente às vezes tenha algum privilégio, as dificuldades, elas existem para todo mundo. Só que para cada um de um jeito, né? Na gravidez, no meu caso, foi ótimo, eu estava em casa, não estava trabalhando. Isso foi um privilégio, eu reconheço, agradeço muito a Deus que eu tive essa chance de estar em casa estudando, né? Porém, eu sentia
muito sono no começo da gravidez, que isso é normal. Toda grávida sente muito sono. Gente, mas é um sono assim, parece que você tomou um antialérgico, sabe? Você tem que deitar, então, e você não pode tomar um energético, você não pode tomar um café. Eu não gosto de café, né? Mas assim, eu não podia tomar um energético ou um pó de guaraná, sei lá, alguma coisa que ajudava você a ficar acordado. Então, ao mesmo tempo que eu tinha o privilégio de estar em casa, eu tinha essas dificuldades hormonais também, que dava muito sono. Então, não era fácil. Depois de passar tantas horas estudando, acabei tendo problemas no nervo ciático. Chegou dias que eu estava travada, não conseguia me mexer. Eu tive que ir para o hospital tomar medicação, porque travou tudo, de tanto você ficar sentada. Então, assim, não é fácil, é igual a professora falou. O caminho, ele é bem árduo, bem espinhoso, mas eu acho que a gente não pode desistir. Então, assim, eu estava lá, grávida, estudando, tinha chance de ficar em casa, mas tudo isso acontecia. E, ao mesmo tempo, também, a questão da gravidez, porque acho que mexe muito com a parte hormonal da mulher, e por muitas vezes eu me sentia culpada de não estar dando atenção para minha gravidez e estar focando tudo na prova. Porque, assim, toda grávida, não sei quem vai assistir, já teve essa experiência, né? Às vezes o esposo com a mulher ou a própria mulher. Quando a gente tá grávida, a gente quer olhar roupinhas, a gente quer ver coisas pro bebê, a gente fica sempre muito assim, né? Ainda mais hoje na internet que você vê tanta coisa, vê roupinha do neném, vem não sei o quê, arruma quarto, arruma isso. Gente, eu não pensei em nada na minha gravidez para bebê, quase, praticamente, né? Eu fazia a parte que eu tinha que fazer de ir no médico, exames, remédios e tudo, mas assim, eu não tive essa questão de talvez nem tempo nem foco, né? De olhar coisas para neném, arrumar o quartinho, deixar tudo arrumadinho, passear e olhar lojas com roupas de neném. Eu não fiz nada disso, porque eu estava muito focada na prova. Só que aí o seu lado maternidade te cobra também. Então, por muitas vezes, eu ficava me perguntando, nossa, tá certo isso que eu tô fazendo? Então, aí a Sabe? gente entra num ponto assim, né? Todo mundo que vai estudar, cada um tem uma experiência, você no caso da gravidez. Mas é o Uhum, caso dos estados emocionais. Eu tô sim, até chamando atenção para esse assunto, porque muita gente, quando começa a estudar, não pensa nisso. Pensa só assim, como que eu vou estudar? Então, esses obstáculos, né? Por exemplo, não sou do direito. Ou então, nossa, eu escuto muito isso, português é muito difícil, eu não consigo aprender esse negócio. Então, na verdade, você começa, veja lá, pela dificuldade da quantidade de conteúdo, de coisas novas que você tem que estudar. Até você achar um caminho que se adapte a você para você aprender, já é difícil. Aí você tem digamos, os momentos da vida, porque a nossa vida ela não é linear, né? Uma hora tá tudo bem, outra hora tá tudo ruim, e aí é, entra os estados emocionais, porque a gente fala, o emocional tem que ser muito levado em consideração. Eu sim, vejo que nesse momento o que faz a diferença é o autoconhecimento. O autoconhecimento ele faz muita diferença, de você entender como que você está pensando, como você está sentindo e como está refletindo, que às vezes tem uma sabotagem aí por causa do sim. emocional que você não percebe. Aí depende muito de cada situação. Hum, Mas é interessante a gente ouvir o que ela está dizendo, justamente para pensar nisso. Qual vai ser o seu equilíbrio emocional para isso? Porque muitas vezes a pessoa acaba nesse momento desistindo. sim, Desistindo. Eu a gente tive uma quer. aluna que ela deixou para estudar para a prova oral bem no último momento, assim. Então ela fez muita aula particular comigo direto, 3, 4 vezes por semana, sabe? Muito em português e fazendo outras matérias, assim, uma loucura. E ela muito esperta, sabe? Ela pegava as coisas rápido. Chegou no dia da prova, ela não foi. Gente, Por que você não foi? Ai, mas eu estava com medo da prova. Eu falei, filha, 50% de chance é de você não passar, mas existem os outros 50%. Por que que você não foi? Pelo amor sim, de Deus, sabe? O investimento financeiro isso mesmo. de tempo, né, que não volta, ah, de estudo, tudo aquilo, jogou tudo pronto. Então, E isso é o às vezes emocional. culpa tanto em investir em tanta coisa, horas de estudo, conteúdo, material, mas a parte emocional, a parte psicológica, isso conta muito, muito, até porque lá na prova, se você não souber controlar a sua parte emocional, porque a gente fica nervoso no dia da prova, não tem como, você sabe que cada letra que você está assinalando ali é o seu futuro, é o seu sonho que está ali em risco, sabe? Então não tem como falar que a gente não fica um pouco nervoso, mas se a gente não, eu acho que isso vai desde o estudo, né? Até para a prova, se a gente não respirar e falar, para, não vamos se afobar, foca aqui no que você está fazendo, que você tem capacidade.
tem que fazer isso, porque acho que isso é tanto no estudo como lá no dia da prova, porque não tem como falar que não tem uma pressão, tem muita pressão, porque é o que eu tô dizendo, uma letra que você, ó, eu no módulo de Direito e Criminologia, eu fechei com 22. Era o que precisava, 22. Se eu tivesse feito 21, hoje eu não estaria aprovada, hoje eu não estaria aqui contando a minha história. Então, É, assim, uma letra que eu tivesse colocado errado ali, passado errado pro gabarito, ou no momento de tensão, eu me deixar atrapalhar, não buscar o que eu sabia e assinalar o certo, eu não estaria aqui hoje. Então, a pressão, ela existe, ela é grande a todo tempo e a todo momento. Se a gente falar que não tem isso, é mentira. Sempre vai ter pressão. Mas eu acho que isso até é uma preparação, talvez, para a carreira policial em si mesmo, porque é uma atividade que é, é muita pressão envolvida, né? Então você tem que sim. saber tomar suas decisões ali sob pressão. Então, eu acho que isso vai desde o estudo. Então, tudo que estava acontecendo comigo era bom, e era bom estar em casa, era bom ter aquele tempo, mas ao mesmo tempo eu tinha um monte de outras coisas psicológicas, emocionais, me atrapalhando a todo momento. Porque às vezes a gente pensa que é só o trabalho, só horas, né, que falta para a gente estudar. Você fala assim: ah, não, se eu não estivesse trabalhando, eu ia arrasar nessa prova. Aí tudo bem. Aí Deus vai lá te dar a oportunidade de você ficar em casa o dia inteiro estudando. Aí você não consegue ter foco, você não consegue ter concentração, mil coisas te enchendo na cabeça. Então, assim, não é só você ter horas para estudar. Por isso, e eu aprendi depois, né? Depois até posso dar algumas dicas, porque assim, foi minha primeira trajetória, eu não sou concurseira, nunca fiquei prestando vários concursos, eu foquei no da Polícia Já dei Civil. agora as dicas. Então, uma das coisas assim, é, no começo, eu não tinha muita organização para o estudo, e os professores falam isso para a gente a todo momento. Só que a gente fica, não, vou lá fazer do meu jeito e tal. A gente não escuta, não dá atenção. E depois, quando eu fui ver para a prova oral, eu acho que eu aprendi a estudar mesmo quando eu estava estudando para a prova oral. Aí eu aprendi a estudar. E eu acredito que, assim, foi quase um ano e meio aí esperando a prova oral de estudo. Mas o meu salto de conhecimento foi em 3 meses. 3 meses finais aí, antes da prova oral. Porque foi quando eu aprendi a estudar, para mim, né? É assim, eu encontrei o meu melhor meio de estudo. E aí é impressionante como você pode ter 1 hora, você pode ter 20 minutos, e aí você pode aprender a mesma quantidade de coisa. Porque às vezes você pensa que você tem que passar 3 horas estudando para aprender um conteúdo, e às vezes não, é porque você está estudando do jeito errado, às vezes com um material que não é tão eficiente para você, com um método que não é tão eficiente para você. Então, para mim, eu percebi e foi isso, eu aprendi a estudar mesmo para a prova oral. Porque o que eu comecei a fazer? Organização de estudo, peguei o edital lá, eles falam isso para os professores falam isso para gente. Olha o edital, vai tema por tema lá. Na verdade, principalmente a professora Luciane, né, agora falando dela, né, em si, ela já até organiza lá. Ela sabe, eu vou começar com esse assunto, porque lá na frente. Mas, gente, a gente não dá atenção para essas coisas. Por Não. exemplo, quando você vai estudar a parte sintática, né? Função sintática e tudo mais. Você olha lá, aí você não sabe por que você não entende nada e acha aquilo tão difícil, né? Que a gente olha lá e fala, Às vezes nossa, eu acho que aquela aula não funciona, né? O professor não sabe ensinar, tudo é culpa do outro. não, coisa de outro mundo, absurdo. Por que eu tenho que aprender isso aí? Mas isso aí não tem como aprender. Gente, aí você escuta a professora, a bendita professora, Luciane, e você aprende certinho, né? Lá o que é um advérbio, para que serve, como usa, o substantivo, sabe? O verbo, o adjetivo. Você A sabe a função. base, né? Aí depois você pega esse conhecimento e aplica na parte sintática, não fica difícil. Só que a gente às vezes pega a parte sintática, quer começar e não entende nada, o que é uma oração coordenada, o que é isso e aquilo, e aí depois você vai ver que na verdade você não ainda nem consegue reconhecer direito uma preposição, um advérbio. Aí como você quer estar expert em função sintática? Como você quer olhar para exercício de função sintática e conseguir fazer se a parte base Básica. ali, a parte, né, básica da matéria a gente não conseguiu aprender. Então, eu acho que era realmente a organização do estudo. Eu tinha que ter primeiro essa base forte para entender, para depois ir para outra. E aí fica tudo mais fácil. Sim. Parece que você tirou uma lente assim do olho e pôs outra. Muda totalmente, muda totalmente. Claro que assim, até não é puxando o saco nem nada, mas a professora sabe, sempre falei para ela isso. Português, para mim, a minha aprovação foi por causa da professora Luciane. Se não fosse as aulas com ela. E olha que assim, eu sou uma pessoa que eu achava que eu tinha facilidade em português, né?
Até posso ser de fato, mas eu vi que eu tinha para prova objetiva. Para a prova oral, gente, parecia que eu não sabia nada. Assim, parecia São que coisas diferentes, né? é muito diferente. E eu não tinha esse tanto medo de português na prova oral. E olha que é a matéria que mais é prova. Então, assim, eu recomendo fortemente que, se você não gosta de português, é o que a professora sempre fala, gente, vamos parar com esse olhar preconceituoso e tudo, dá atenção para o português. Porque, assim, não é que o português é difícil, é porque a gente subestima. E principalmente quem tem facilidade com a prova objetiva. Principalmente, porque eu, por muito tempo, subestimei. E aí, quando eu comecei a fazer banca simulada, eu não, eu ficava ali por um fio de reprovar, e já teve até banca simulada que eu até cheguei a reprovar, adivinha qual matéria? Português. E eu nunca esperava isso. Porque português não era que eu sentia tanta dificuldade assim, mas uma coisa é você responder questões lá com as alternativas. Gente, é totalmente diferente. O jeito que a pergunta faz é totalmente diferente É da, por isso que a da... gente fala, né? É uma questão de você, quando a gente está dando aula teórica para a prova objetiva, por exemplo, né, a gente explica aquela teoria e fala como que a pergunta pede, onde é que você vai pôr o X. Então, a gente, de certa forma, conduz vocês a fazer esse treino de saber responder, de saber excluir. Pelo menos, pelo menos é o nosso esforço. Eu falo nós porque todo professor que tem experiência com concurso público sabe que a teoria não vai ajudar vocês 100%. Ela vai te dar uma base para você saber depois lá colocar o X correto. Só que essa primeira etapa não corresponde à segunda e muito menos à terceira, no caso da Polícia Civil. Então, é uma etapa de cada vez, e aquilo que você falou, eu acho que deve valer para todas as matérias. Se você não conhece os princípios, não é? Você não anda. Não, E então é uma questão de foco mesmo e paciência. Acho que essa é uma palavra-chave, né? sim, paciência. Paciência. É um pouquinho todo dia, não tem jeito. Eu acho que muita que a gente faz é se afobar mesmo na parte de tudo, de organização de estudo, de olhar edital, de estudar as matérias. Tem que ser uma coisa organizada, porque eu sei que dá trabalho às vezes você sentar e falar assim, ah, eu vou perder um tempo fazendo um cronograma de estudo, eu vou perder tempo. Sim, você vai perder um tempo ali, mas Eu acho que não perde, eu acho que não se ganha. que você ia perder se você ficar estudando tudo loucamente aí, pegando um monte de material e vendo um monte de vídeo, porque você não aprende direito nada. E aí você vê que quando você vai precisar usar aquilo, você fica perdido, e fora que quando você vai responder também acaba te frustrando um pouco, porque você fala, nossa, eu estudo 5 horas por dia e tô indo mal. Nossa, porque a gente fica muito contando as horas que a gente. Porque é doído, claro que é doído. E isso acho que é uma coisa que impacta muita gente, né? Nossa, quantas horas eu passei estudando hoje? Nossa, quantas horas eu passei estudando essa semana? Nossa, quantos lugares eu deixei de ir? Porque isso acontece também. Não vou mentir, muitos momentos que eu quis estar com a minha família, quis fazer outras coisas, quis assistir filme, quis assistir série. Outra dica que eu já aproveito para dar, uma coisa que eu fiz, tá? Para mim, eu achei que foi essencial. Sair fora de redes sociais. Sair fora, totalmente. Instagram eu já não mexia muito, mas também não tinha no celular. Facebook, que na época é o que eu mexia mais, tirei, desinstalei mesmo, porque é impressionante. Você vai ver a hora no celular, quando você vê, você tá vendo uma coisa no Facebook ou no Instagram que seja. Aí tem gente que eu já ouvi pessoas falar assim: ah, Bárbara, mas tem canais, tem vídeo no Instagram que me ajuda a aprender, que eu vejo umas dicas lá. Tem, não vou falar que não tem, mas só se você for uma pessoa muito disciplinada. Para só ir Porque a esses vídeos, né? assim, o tanto de coisas inúteis que vai aparecer para você tomar a sua atenção ali é muito maior do que vai aparecer de conteúdo que vai agregar no seu aprendizado ali naquele momento. Então, uma das coisas que eu fiz foi isso. Celular, modo de estudo lá para não chegar a notificação. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Nossa, quem não é ansioso hoje em dia, né? Mas eu sou muito. Eu sou aquele tipo de pessoa que chega a mensagem e eu respondo na hora. Eu não deixo a mensagem lá. Tô com a mensagem no meu celular, eu olho e já respondo na hora. Eu não deixo para depois. Então, isso era uma coisa que eu me conhecia, eu sabia. Então, se aparecesse uma mensagem, uma notificação na tela de bloqueio no meu celular, eu sabia que eu ia querer abrir. Então, eu já deixava o celular para não aparecer mensagens, não ficar ali tocando. Então, é uma dica que eu dou também. Organizar o estudo, eu demorei muito, eu não fiz isso para prova objetiva, e eu tive que correr muito atrás para a prova oral. Eu estudava com gente que fez isso, pegou o edital lá e foi fechando item por item do edital para a prova objetiva. Eu não tinha feito isso para a prova oral. E já estava chegando perto da prova oral, eu não tinha visto o edital inteiro, e isso me deixava apavorado. Então, faltou organização do estudo mesmo. É, Então, assim,
eu acho que é uma série de coisas, assim, são várias coisas. Tá, Também lá não no dá. começo, quando você viu que tinha aquela quantidade de matérias, como que você fez por dia? Você tinha quanto tempo você tinha para estudar e como que você organizou isso? Gente, esse concurso é longo, hein? Calma aí. São uns 2 anos, a gente tá falando de uns 2 anos atrás, né? É, Pra vocês terem eu acho que o começo ele é muito impactante. A Né? minha filha tá com 7 meses, gente. Vocês acham que demora só um pouquinho, viu? Não tomamos nem posse ainda. Então, assim, quando eu vi aquele monte de matérias, realmente você não sabe por onde começar. O que eu fiz foi tentar separar algumas matérias por dia mesmo. Por exemplo, na segunda eu via constitucional, um pouco de constitucional e um pouco de português, vamos supor. Aí na terça eu via raciocínio lógico e um pouco de direito penal. Ia fazendo isso, distribuía um pouco das matérias por dia. Tinha raciocínio lógico também que tinha que para estudar. Então eu colocava raciocínio lógico num dia também de matérias que tinha que ler muito para dar uma quebrada, né? Não ficar só com duas matérias pesadas de leitura. Tinha informática também. É, E aí, assim, eu não tinha feito essa organização do tema digital, né? Mas me complicou muito. Então, hoje é uma coisa que eu faria lá no começo. Você vai começar a estudar? Vai lá no edital mesmo, pega lá, o que que tem de item. E aí você vai separando e vai colocando por semana para você ir olhando aquele item, estudando. Que nem lá no edital começa, tem lá um item crase, pega para você ver crase, depois você vê qual que é o próximo item de português, né? Ou direito, qual que é o próximo item, criminologia. Vai fazendo, monta um cronograma mesmo com aquilo lá, porque é muita matéria, é muito conteúdo, você pensa que você não vai conseguir, que você não vai dar conta, é muita coisa. Você fica, Então, você e fica isso que você falou é muito importante, porque essa ansiedade inicial faz com que muita gente desista, né? paz. E a outra coisa é o preconceito com o cronograma, que é essa ideia da perda de tempo que você citou, que na verdade não é uma perda, é um ganho. Porque acontece o seguinte, você tem de ter contato com aquela matéria, você tem de fazer levantamento do que você realmente aprendeu, do que você não aprendeu, porque se você tiver que voltar para aquele item, estudar de novo pontos que ficaram faltando, você tem de voltar. Porque não adianta. Então, veja, quando é prova objetiva, eu mesma dou muito, o pessoal fala bizu, né? Eu dou muito bizu de como você responde a pergunta, de como que você pode fazer para ler menos, porque vocês leem muito português. Assim, Vocês têm a impressão de que vocês têm de ler tudo, de analisar todas as frases, interpretar tudo, e não é assim as que dicas para funciona. dar válidas mesmo. Então, não é assim que funciona. Você tem que ser prático, não é? E essa praticidade, claro, um professor experiente, ele vai ajudar. Eu não estou falando de português, estou falando de todas as matérias. Um professor experiente, ele não fica brincando com você na sala de aula, ele vai te dar mesmo um caminho, ele vai te orientar desde o começo. Eu não estou falando isso para puxar a sardinha para o meu lado, é uma verdade, não é, Bárbara? Porque eu vejo assim, um professor que fica só brincando, fazendo graça, vamos aprender essa musiquinha, gente, isso não vai fazer você acertar. Né? Por isso, eu levo meu trabalho muito sério, gente, porque eu trabalho, eu mexo com a vida de vocês. Então, veja, Sim, a Bárbara mudou completamente a vida dela. Se eu ficasse brincando na sala de aula, eu seria irresponsável, né? Não quer dizer que a aula tem que ser pesada, não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo só de a gente não ficar na superficialidade e de a gente entender o que a gente está aprendendo e aprender a responder questões, porque são etapas diferentes. Primeiro você entende o conteúdo. Entendeu? Você não precisa ter decorado tudo, você entendeu como funciona? Aí você tem que aprender a responder questões. São sim. fases diferentes, e até Então, porque você tem 3 etapas, e para cada fase vai ser um foco diferente. sim, Então, eu acho que essas dicas que ela trouxe para a gente, a experiência que ela trouxe de você pensar de você pensar no edital, de você pensar assunto por assunto, é perfeito, porque essa é uma forma de você se autoacompanhar. Porque você não tem sim, provas o tempo todo para fazer, você tem os simulados, né? sim. Mas É, eles servem como um termômetro muito importante, que é o que eu falo, você não pode ficar só na teoria. Você tem de ir para a prática da questão, porque você tem que aliar uma coisa com a outra. Só a teoria, só a aula, não vão te levar a lugar nenhum. eu fazia bastante simulado também para prova objetiva e depois para prova oral, claro, não tem jeito, né? Treinar, falar, não, não adianta. Não adianta, você ficar lendo, você vai ter o horário que você vai estudar lendo, né, fazendo o seu flashcard ali, fazendo sua revisão, mas vai ter um momento que você vai ter que falar, não adianta. Mas
graças a Deus, sim, ainda nessa correria, você acaba conseguindo, fazendo amigos, e aí a gente vai estudando junto, um vai perguntando pro outro, era videochamada o tempo todo, era ligação no telefone, você tá lavando louça e respondendo, gente, é uma loucura, é Grupo de muito estudo engraçado. é fantástico. Grupo de estudo é fantástico. Isso é essencial, gente. Um professor experiente que vai te conduzir bem é essencial. No meu caso, a professora Luciana em português foi essencial para minha aprovação, né? Professores então, que vão te conduzir da forma certa é essencial, mas você ter um grupo de estudo também, não precisa ser um grupo, às vezes, uma dupla, uma pessoa só que você Sim, tenha, é já um grupo, ajuda, né? ajuda muito. E é engraçado, porque eu nunca tinha vivido isso, né? Assim, eu não sou concurseira, como eu falei, né? Meu foco era a Polícia Civil de São Paulo. Essa era a prova que eu tava focando. E então era tudo muito novo para mim. E a minha vida mudou completamente. Tudo que eu ia fazer, eu tava o tempo todo. Lavando louça, na época da prova, se eu não tivesse as estrelas não responder, eu tava assistindo uma videoaula. É assim mesmo. Você vai ter o seu tempo de descanso? Tem que ter também, gente, porque senão Tem você que fica. ter. Tem que ter também, isso é importante. Mas o máximo que você conseguir viver aquilo também é bom. Ainda mais quem não tem tempo, porque que nem depois eu tinha uma recém-nascida. No comecinho dorme bastante, mas depois, gente, é um caos. Você não consegue. E outra, não dava para. Então, assim, até vou falar, para quem não tem horários fixos e acha que é impossível, né? Fala assim, nossa, mas meu trabalho cada dia é um horário, eu não tenho tantas horas disponíveis. Gente, é possível, porque eu consegui com a bebê, que assim, com um bebê, você não consegue falar assim, das 7 às 9. Eu vou pôr meu caderninho ali na mesa e vou estudar. E nada vai me atrapalhar. Eu vou fechar a porta do quarto, e eu vou estudar das 7 às 9, né, ali sem parar. Não dava, gente. Era o horário que dava, eu estudava o horário que dava, não dava para eu fazer horário. E muitas vezes, e foi até uma dica, né? Acontecia comigo. Eu tinha esse toque assim de ter que sentar com o caderno para estudar, com a luz, tudo certinho, para estudar. Na minha cabeça, eu tinha que ter esse cenário aí para E tem conseguir mesmo. aprender, né? E tal, beleza. Só que aí você fica esperando esse momento chegar e às vezes ele não chega, por causa do seu trabalho, por causa de filho, por causa de marido, por causa de casa, N coisas aí da vida de cada um, né? Aí você fica, não, quando eu conseguir parar, eu vou estudar. Quando eu conseguir parar, eu vou estudar. Gente, não faz, Aí não não cai nessa. estuda. Aí não Não, estuda. porque aí isso aí acho que até a gente, às vezes é o cansaço também, você fazendo isso, porque você vai acabar não fazendo mesmo, e pronto, sabe? Então você vai ficar procrastinando e não vai fazer. Então, quando eu percebi que isso começou a acontecer comigo, e às vezes, agora falando, é fácil, porque já passou faz um tempo, mas tinha épocas que eu cheguei a fazer isso, quando eu vi, eu tava 2 semanas sem pegar no caderno, porque a prova oral, ela você tem muito É tempo, né? tempo. Começo, você sabe que você tem esse tempo. E eu acho que isso até é um pouco fisiologicamente explicado. É igual quando abre edital. Todo mundo, eu já ouvi essas pessoas falar: é difícil você estudar quando não tem previsão de edital. É difícil estudar quando não tem data de prova. É É quando tem que estudar. porque eu acho que quando tem a data, eu acho que gera uma adrenalina na gente que ajuda você a focar para o estudo. Porém, é muito melhor você estudar exatamente quando não tem o edital, quando não tem a data, porque aí você consegue fazer essa organização que a gente estava falando de uma forma eficiente. Porque depois, quando tem data, você fica se cobrando e aí que bate o desespero, porque você começa a ver uma quantidade de matérias, você tem a data da prova, e você Aí fica fica tudo bagunçado. eu vou conseguir ver tudo isso, eu não tenho tempo e não sei o quê. Então, assim, tem esse lado bom e lado ruim. E aí, quando aconteceu isso comigo, como a prova oral faltava, nem tinha previsão. Na verdade, a nota não tinha nem saído ainda. E uma coisa que aconteceu no nosso concurso foi o tal como chama? Era PLC, né? Da lei lá, que estavam querendo tirar a Sim. prova oral. Sim. Ainda teve esse babado aí no nosso concurso. O que Sim. aconteceu? Todo mundo ficou nessa, não vai ter prova oral, vai ter, não vai ter, não vai ter. E Muita abriram. gente parou de estudar, muita gente parou de estudar. Então, assim, independente do que esteja acontecendo no mundo aí, às vezes, não sei, né? Você Foca. tá na vai abrir concurso, aí muda político, você fica, não vai abrir, não sei, não vou estudar. Gente, estuda. Você tem o sonho de fazer, você tem o sonho de entrar ali, não importa se vai ser daqui 1 ano, 5 anos, 7 anos, já começa fazendo um pouquinho todo dia, já começa, aliás, a querer, a viver aquilo, a viver mesmo aquilo, porque isso é uma coisa que eu também fazia da parte emocional.
Eu me projetava lá na minha cabeça, fazendo a prova, conseguindo, sabe? Vendo meu nome no diário oficial. Por mais que às vezes a gente fica triste, achando que não vai conseguir, tem um monte de coisa, se perguntando se às vezes, nossa, será que vai dar? Isso é pra mim mesmo? Será que não era melhor ter deixado do jeito que tava? E eu ficava, não. Afastava esses pensamentos, não, é o que eu quero, não é o que eu quero. Então eu me imaginava lá muito, eu me imaginava muito, 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 conseguindo ver o meu nome no diário oficial, recebendo a nota lá da prova objetiva e sendo aprovada para a Gente, próxima essa é uma fase. dica de ouro. Meu, é Uma sério, dica isso de faz ouro. diferença, muita diferença. Então não importa, não tem edital aberto ainda, mas já vai sonhando com isso, já antes de você Já vai dormir, fazendo acontecer. estando lá você fazendo a prova, já vai se imaginando você estudando, concentrado ali, conseguindo adquirir conhecimento, sempre pensando nisso, e já vai estudando já, porque eu acho que não tem, é bem melhor quando você começa mesmo. A gente pensa que é melhor estudar com o edital aberto, porque aí motiva, cilada isso aí, às vezes você vai ficar mais preparado. É É bom cilada. você. Quando a gente está dando o curso para vocês, eu falo, gente, vocês estão ansiosos para data digital? Para quê? É agora que vocês têm o tempo de se organizar, fazer tudo bonitinho e ficar redondinho. Quando chegar edital, tá o povo descabelado, vocês já estão lá na frente. Não, e É a Pro deve muito saber melhor. melhor que todo mundo. Eu acredito que é o cenário que ela deve ver. Quando tem edital aberto, deve ter meia dúzia, né? Aí quando abre edital, pá, bomba de É aluno. normal, normal. Bom, E é bem errado. E não adianta a gente falar porque as pessoas não acreditam, né? Até e porque, como sou professora, a pessoa acha que eu estou querendo vender alguma ideia e não é nada disso. não é. Bárbara, eu acho que você trouxe muita informação importante para as pessoas. Sabe, essa coisa do profetizar que a gente brinca, né? Mas é o materializar o sonho, de você pensar no resultado, porque a gente nunca pensa na etapa, o durante, a gente pensa só em resultado, mas é pensar no resultado no processo. E isso é Sim, muito importante. A outra dica que eu achei sensacional que ela deu foi a importância de você montar um cronograma para você, de você é, organizar as matérias, de trabalhar os itens do edital. Lembrar que não pode ficar só na teoria, como a gente conversou aqui, tem de ter a sim. aula, tem de ter a teoria, e tem de ter também a parte prática de vocês, né? A outra coisa é o estado emocional que vai oscilar, mas que Vai. você tem de enfrentar e lembrar que isso faz parte e que não é motivo para desistir. Ao contrário, é motivo para você continuar, E certo? uma coisa assim que é engraçado, eu comparo muito isso, eu achei que na minha mente isso fez muito sentido, talvez faça na cabeça das outras pessoas. O estudo, ou acho que uma prova, um estudo, para você adquirir conhecimento, fazer uma prova, alguma coisa, eu acho que é igual dieta ou academia. Eu acho muito parecido. Porque quando você fala que vai fazer uma dieta, às vezes você fica assim, depois eu começo, vai, porque vai ser difícil eu não comer aquilo ali que eu gosto e tal. E você fica só pensando, nossa, vai ser difícil eu não comer aquele chocolatinho depois do almoço todo dia, o tanto de comida que eu como. Aí você fica, na sua cabeça você já vai ensaiando como vai ser, mas você não fez nada ainda, não mudou nada, você só fica ensaiando na sua cabeça. Aí quando começa, os primeiros dias você vai no maior pique. Não, beleza. Passa uma semana, já vai começando a dar o desânimo. Aí você já vai, 2 semanas depois, você larga total e volta, às vezes, comendo mais do que quando você fez a dieta. E a academia acho que é a mesma coisa também. No começo, o povo vai motivado lá. Começou a academia, demora para fazer inscrição, né? Aí quando faz, vai, bonitinho lá, todo dia, super empenhado. Faz 10 aulas no dia se deixar. Não sai da academia. Passa um mês, já não tô com tempo, não tá dando tempo. Quando eu tiver tempo de novo eu vou. Tá muito corrido, não sei o quê. Para mim, depois de um tempo, eu vendo tudo que eu fazia de errado, estudando, eu comecei a reparar que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque é próprio do Você ser humano isso. ensaia, você fica ensaiando por onde começar e vendo tudo que é difícil, colocando vários obstáculos. Aí você começa a fazer, beleza, deu um passo, começou a fazer. Aí no começo é mó gostoso, tá estudando, nossa, tá estudando direitinho e tal. Aí daqui a pouco vai bater, nossa, que chato isso, tá? Porque, gente, falar, o que que é mais gostoso, né? Você ficar sem fazer nada, assistindo uma televisão, mexendo no celular, vendo um vídeo legal ou ficar estudando? No começo, é claro que você vai, mas depois de um tempo, passou um mês, você continua naquele, insiste depois de um mês, principalmente. Eu acho que um mês é o tempo-chave, acho que para dieta, treino e estudo. Depois de um mês, continua ali. Você vai percebendo que você já vai se adaptando. Depois de 3 meses, acho que você não para mais. Depois Aí que você não você quer ficou. parar. Todos os alunos estão comentando isso. Na verdade, é a questão da persistência e da constância, né? E não Isso, precisa de muita sede ao pote. Você pode começar passou a de prova- pouquinho. depois que passou a prova oral, porque a gente fica naquela turbulência estudando. Depois que passa a prova oral, gente, é engraçado.
parece que você tem abstinência de estudar. É uma coisa muito louca. Dá Eu sei que é vontade, meio né? fui Gente, nerd, eu que trabalhei com vocês aqui mas manhã, tarde e noite. Você pensa que eu não sentia vontade de dar aula para vocês? Eu falei assim, puxa, não tem mais meio amigo aqui, não é é possível. errado, né? Você vê, é a mesma coisa para quem treina, quem faz academia há mais de um ano. O que que você escuta falar? Ah, se eu não for treinar, meu dia não está completo. Ah, eu sinto falta. E é fato, é isso mesmo. Depois você começa a estudar, então acredita, porque é possível. E é uma Quem acha questão física, não é emocional, não. Isso é físico, porque é o cérebro, é como ele funciona. Depois que ele criou um hábito, ele quer continuar. verdade, Você vê que tem gente que fica em relacionamento tóxico porque pois. criou o hábito, certo? E E, vai de, ter abstinência e aí quando largar. É assim mesmo. falta de estudar, e quando você vai conseguindo, você vai bem na simulação da prova, você faz aquele simulado, é gostoso, é gratificante. Então, assim, acredite, porque é possível. Eu nunca fui nerd, assim, de estudar muito, tarará, nunca fui isso, não. Na verdade, é engraçado que eu tenho uma outra filha de 14 anos, né, essa pequenininha, e ela viu, depois que ela tava grande, ela já viu essa fase eu estudando, né, ela acha que eu sou super nerd. Ela, nossa, mãe, você é super inteligente, você gosta de Que estudar bom, mas que bom. era antes, né? Porque depois que você começa mesmo, e assim, então assim, eu nunca fui estudar, não tem problema. É capaz, todo mundo é capaz. Gente, isso é uma coisa também que eu coloquei pra mim, viu, Pro? A gente sempre acha que a gente não é capaz, a gente não consegue tal coisa. A gente consegue o que a gente quiser. É só a gente persistir mesmo naquilo. Vem os obstáculos, vem a dificuldade, respira ali. Se precisar chorar um pouquinho ali, acontecer alguma coisa, porque vai acontecer. Eu perdi dois cachorros meus muito queridos durante esse processo, que, não sei, eu gosto muito de cachorro, então para mim foi uma perda muito grande. Sempre. E aí eu tive que sofrer esse luto aí muito rápido, né? E vamos lá, vamos ser forte. Então, assim, não é fácil mesmo, é um pouco dolorido até. Mas depois, quando você lembra, você vê o quanto isso te fez forte, o quanto isso amadureceu. Eu acho que eu era uma outra pessoa antes da prova, uma coisa muito Mas besta, assim, sem dúvida que sim. mas Sem eu era uma pessoa antes Toda da vez que a prova. gente passa por uma conquista muito grande, que foi assim, que passou por um processo inclusive longo, faz a gente ficar muito diferente, né? Na vida a gente aprende sempre, Bárbara, porque eu falo que ela é bebê, lógico. Se eu me comparar, eu tenho quase o dobro da idade dela. Então, é por aí mesmo, é por aí mesmo. Ô, Bárbara, eu fico muito agradecida por você ter aceitado meu convite, né? Eu acredito que todos têm que agradecer, porque afinal de contas ela compartilhou aqui a história dela. E eu acho que quando a gente vê o outro, né, que o outro conquistou, dizendo que é possível, né, e mostrando alguns caminhos para ajudar, poxa, isso é altamente fortalecedor. Então, é por isso que a gente está nesse projeto, porque é para você ir rumo ao seu sonho mesmo, né? E eu falo isso porque você sabe que eu participo muito do processo, né? Eu Muito, dou aula, mas eu fico ali com o aluno, sabe? Eu sim. participo mesmo, eu sinto, não é? Eu falo isso em todo vídeo, mas é porque é uma verdade. Tanto é uma verdade que eu falo na frente de vocês, porque vocês, eu acho que o aluno entende, não é, a posição de cada um. E vocês veem que eu participo mesmo. Eu fico ali Sim. em cima, não é? E, assim, como que eu posso falar? Eu me dou no processo, porque quando vocês passam, nossa, que felicidade. A coisa mais É. feliz que tem é quando a pessoa vem e fala, professora, eu consegui. Gente, Não, é sensacional. pego um carinho com vocês, pro, vocês não têm ideia. Parece, sabe quando a gente tem aula lá no maternal, que a gente nunca esquece a professora que ensinou a gente a ler lá na pré? Mas para a gente é a mesma coisa. Para a gente é a mesma coisa. Vocês ficam assim, os amigos, filhos, seja o que for, mas é um carinho muito grande e uma felicidade imensa quando vocês conseguem. E eu vou parar de falar assim, porque senão eu vou chorar. Que eu sou chorona. Mas é porque é verdade, é bastante emocionante mesmo, porque a gente não está brincando, né? Quando você fala de concurso público, especialmente quando é uma coisa que você quer muito, e é Sim, por isso que eu gosto de estudar de polícia, porque a maioria das pessoas que prestam concurso para a polícia, elas querem a polícia. Então, é isso é muito verdade. forte, né? E traz um significado muito grande para o meu trabalho. Com certeza. Traz, isso traz, Não, porque o o meu sucesso de vocês é gratificante para mim, porque eu me sinto no lugar de vocês, então o sucesso é meu também, certo? era meu sonho. E assim, eu sempre vou olhar o meu sonho e você vai estar lá, você, os outros professores que me ajudaram. Então, realmente, é uma posição assim muito nobre, assim, porque a gente sempre vai lembrar de vocês, muitas dicas. Uma última coisa, a professora Luciana, ela tem algum poder, viu, gente? Porque quando eu assisti a aula dela gravada, eu ria muito, porque a gente tava fazendo um negócio assim, Olha olha para a pra tela.
Gente, é como que ela sabe que a pessoa não estava olhando para ela numa aula gravada? Eu não sei o que que ela tem, mas acredite nela, porque ela tem um poder aí, viu, gente? Você Impressionante. sabe que todo mundo fala isso pra mim, professora. Eu tava lá, você falou, olha pra tela. Eu não olhei. Você falou assim, olha pra tela que você não tá olhando. A pessoa falou, não é Não, você possível. não, você, você tá me vendo? E na sala de aula também, às vezes a gente vai pensar de um jeito, você vai, coloca um exercício, a gente tem um raciocínio, né? Tipo, igual você fala, nem a palavra que vocês acham bonita de ouvir, você fala isso. Então, às vezes você tem a gente vai com um raciocínio, a gente pensa que é só nosso, e todo aluno pensa igual, viu? Aí a professora já sabe. Aí ela vai falar, não é para pensar assim, é para fazer desse jeito. Então, ó, a experiência dela é surreal, é surreal. Eu queria ter tido essa professora quando era criança. É a professora de português que eu quero meus filhos. Ai, gente, que gostoso, né? Obrigada por A experiência fala muito mesmo. A experiência fala muito, né? São quase 30 anos de concurso público. Então, ela agrega bastante. E é verdade. Então, a gente sabe exatamente tudo que vai acontecer. ter. É como É, você falou, até o que vocês vão pensar. Eu falei assim, mas você sabe por que o examinador faz assim? Porque você vai pensar assado e ele quer te conduzir. Você tem que pensar é desse isso, jeito aqui. Aí quando a exato. pessoa fala assim, você está dificultando, eu já escutei isso. Mas a prova é tão fácil, você está dando uma aula difícil. Não, amor, é porque é É, assim. é, É assim. Aula não é difícil, não. É que a pessoa tem preguiça de pensar no começo, né? Eu acho que é isso. Mas isso vamos lá, mesmo. Bárbara. Ó, um forte abraço para você. Muito sucesso. Eu quero ver se no dia da posse de vocês eu vou lá na porta, que a gente não pode entrar. Eu quero ver É, se eu vou lá na porta encontrar alguns, pelo menos, na saída, para dar um abraço, porque é muito gratificante tudo isso. Como eu falei, o sucesso de vocês é o meu sucesso. E eu desejo, assim, tudo de muito bom para você, muita obrigada, felicidade na sua carreira. E são laços que eu não quero quebrar nunca. Tá bom? não, Bru. Obrigada mesmo por tudo, viu? Como eu falei, eu vou lembrar de você pro resto da minha vida. E eu de vocês. Fica com Deus, Obrigada. querida. Ah, também. Tchau, tchau. Tchau.